Bom dia, igreja. Hoje sou eu que estou aqui, gente. Mas eu estou aqui, ontem a gente teve o dia da alegria, como você pode ver aqui atrás. Tivemos acho que umas 220, 230 crianças espalhadas aqui nesse salão, imagina, né? E encerrando a série do caos, né? A gente teve 230 crianças aqui brincando de pula-pula e estava quase um caos. Mas a gente aguentou, tinha vários voluntários trabalhando aqui também, graças a Deus pelos voluntários. Foi um dia muito legal. E tivemos uma palavra para os pais também no final. E eu expliquei para eles sobre um versículo que estava na Bíblia, de João 15, onde ele diz: tenho-lhes dito essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. É legal entender isso, que Deus quer que a gente tenha alegria, apesar das lutas, apesar da dificuldade de estar no Evangelho, de decidir seguir a Cristo. Deus quer que a gente tenha alegria, e não é um dia de alegria, são dias de alegria, até a alegria de você ser completa. A gente vive num mundo triste, cheio de notícias tristes, ruins, e Jesus ainda garante a alegria. Essas palavras de Jesus, como diz no versículo, estas palavras, nos versículos acima do capítulo de João 15, fala para a gente permanecer no amor dele. Para a gente permanecer. Deus é glorificado, versículo 8, Deus é glorificado quando vocês dão frutos, permaneçam. João 15 é aquele versículo que fala da videira, dos frutos, você permanecer em Deus. No finalzinho, lá nos últimos capítulos, nos últimos versículos, ele coloca que a minha alegria esteja em vocês, para que a alegria de vocês esteja completa, que vocês dão frutos. Mas tem um problema, a gente tem a imensa capacidade de perder a alegria, né? Se tem uma coisa que crente perde é alegria e tempo, né? O crente só perde alegria e tempo. Percebe? Presta atenção no que eu vou falar aqui para vocês. A alegria do Senhor é a nossa força, lá em Números. E a gente acaba perdendo força, perdendo alegria, cedendo a tentações. E hoje o meu texto que eu queria compartilhar aqui com vocês é justamente esse. O modo que a gente perde a alegria, o modo que a gente desvia o que é propósito de Deus para nossas vidas. E eu queria ler com vocês, abre a sua Bíblia aí em Lucas. Vamos ler de 4, de 1 a 13. Se você não trouxe Bíblia, eu vou colocar aqui na tela, mas traz Bíblia na igreja, gente, pelo amor de Deus. Deixa eu ver, levanta as Bíblias, eu quero ver quantas Bíblias tem aqui na igreja hoje, vamos ver. Bíblia de papel, Bíblia eletrônica também serve. Nota 8. Tem bastante. Nota 8. Vamos lá. Vou ler o texto com vocês. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Aos detalhes do texto. Onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: se és filho de Deus, manda essa pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo levou a um lugar alto e mostrou-lhe, num relance, todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será seu. Continuando o texto, Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. O diabo levou a Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo, e lhes disse: se é o Filho de Deus,
joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, para o guardarem, com as mãos eles segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Jesus respondeu, dito está, não põe à prova o Senhor seu Deus. Tendo terminado todas essas coisas, todas estas tentações, o diabo o deixou até uma ocasião oportuna. Abaixa sua cabeça, vamos orar. Queria que a gente meditasse nisso que eu acabei de ler. Senhor Deus, eu estou nervoso aqui, Pai, para pregar para esse povo. E peço que da minha boca saiam as tuas palavras, ó Pai. E obrigado, Senhor Deus, pela humildade dessa galera aqui também, Senhor Deus, em receber a tua palavra através de mim. Senhor Deus, garante, Senhor Deus, o teu Espírito dentro do coração dessas pessoas se manifestando agora, Pai, para ouvir a tua palavra e a gente sair daqui desse domingo com algo mais do teu reino, em nome de Jesus, amém. Amém? Obrigado, gente, pela oração. Vamos lá. Antes de entrar no texto, eu preciso refletir umas coisas com vocês. Alguns princípios, alguns fundamentos, certo? Então assim, vai ser assim, eu vou falar um tantinho sobre os princípios e fundamentos, para depois a gente entender melhor o texto e meditar sobre ele, tudo bem? Porque sabe o seguinte, cara, eu trabalho com adolescentes e com jovens, e eu vejo que se a gente não refletir, não fundamentar bem os princípios de Deus na nossa vida, a gente é como uma casa que você constrói, né? E depois de um tempo o terreno cede, vai começando a aparecer umas rachaduras, e você vai ter que colocar um quadro na parede para esconder alguma coisa, ou então o piso vai subir, vai fazer aquelas paradas tudo rachadas, você vai enfiar um tapete. Se não fundamentar bem os princípios de Deus na sua vida, fica complicado viver uma vida cristã. Fica complicado. Acaba aparecendo defeito crônico. Um dia tua casa desaba. As pessoas não atentam para os princípios e para os fundamentos de Deus. Não meditam sobre a palavra de Deus. Meditar, né? Meditar mesmo, sabe? E a gente acaba tendo uma ideia errada de poder de Deus na vida da gente. A gente acaba condicionando a ideia de poder sobre capacidade. Né? Então assim, eu não posso, eu não consigo, Deus me ajuda. Me dá forças. E a gente olha o poder de Deus como um incremento de força na gente, assim, né? Que dá um Red Bull na gente. Veja o exemplo de Josué. Deus não dá força para Josué. Deus não dá força. Deus chega para Josué e fala assim, eu quero que você aprenda o caminho para você fundamentar bem os meus princípios dentro do teu coração. Vai, Josué, medita nessa palavra de dia e de noite. Medita nessa palavra de dia e de noite. A gente vai ter mais poder quando a gente meditar mais na palavra de Deus. Veja o exemplo de Paulo. Quanto mais fraco na sua força física ele estava, mais forte ele sentia o poder de Deus dentro dele. O poder de Deus era diretamente proporcional à força dele. Meu amigo, Deus te deu um desígnio. Um desígnio. Deus colocou em você, Deus te fez de uma forma para algum propósito. Antes de trabalhar aqui na igreja, eu trabalhava numa agência de design. Eu era designer de produto. Eu fabricava produto. Aí assim, surge um projeto novo. Teve um caso lá de um como é que chama aqueles negócios que aperta e espirra na parede, limpa chão? Spray multiuso, Veja, né? E aí a gente tinha que desenhar o frasco do novo multiuso. Não era Veja, era outra marca. E aí vamos desenvolver o frasco, tal. A gente tem várias propostas, tal. Faz uma maquetezinha de fibra e começa a fazer o shape. E aquilo lá é assim, você tem que saber o que tem dentro do produto, você tem que saber todas as características. E não dá para você desenhar um negócio que não vai ser funcional. Por exemplo, Veja
pode perceber, dona de casa, o marido, você tem que usar veja. Não é só a dona de casa que usa veja. Limpar cocô de cachorro, essas coisas. Depois, outra história. Tem que fazer o frasco de uma maneira anatômica. Então ele tem uma paradinha assim, ó, para você segurar. Por quê? Porque aquele produto é liso pra caramba. Se a dona de casa pega aquilo lá com a mão molhada, então, nossa, faz zupt na mão, parece um sabonete. Se você não faz uma pega legal no negócio para apertar, você não vai vender nada desse produto. Por que eu estou falando isso? Porque você foi feito de uma forma para um propósito. Você foi feito de um jeito para um propósito. Deus tem um desígnio. Já ouviu falar? Esse crente fala muito isso, desígnio de Deus, e não sabe o que está falando. Desígnio de Deus. Toda vez que você pegar um veja multiuso agora, você vai lembrar disso. Mas vamos para frente. Toda tentação, estou falando dos princípios aí, toda tentação tem um objetivo. E esse objetivo dessa tentação é te desviar do que é propósito de Deus. Tentação vem para desviar daquilo que é propósito de Deus nas nossas vidas. Tentação vem para nos corromper, para mudar o nosso objetivo, para desviar o que é princípio, o que é fundamento na sua vida. Amigo, você pode ter até uma boa explicação para o pecado, mas você não tem uma justificativa de desviar o que é desígnio de Deus para a tua vida. Você não tem uma justificativa. Você pode ter uma boa explicação do que é pecado, mas justificativa não, só com Jesus mesmo. Você tem que analisar a tua motivação. A Bíblia fala em 2 Coríntios 4:3-4 que o diabo cegou o entendimento. Presta atenção, isso é interessante. O diabo cegou o entendimento. Cegou o nosso entendimento. E a gente precisa, então, de novo, conhecer o que é a vontade de Deus. Onde está escrito da vontade de Deus na Bíblia? Em Romanos 12, versículo que eu mais gosto na vida. Romanos 12, 1 e 2. E lá fala assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da nossa mente, da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Às vezes não conhecemos a vontade de Deus porque a gente tem só um comportamento ajustado. Ó a polêmica gerando aí. Suas ações podem ser transformadas, meu amigo. Mas você já parou para analisar as suas motivações? Sua mente pode estar renovada. Sua mente não está renovada. Seu coração pode estar entregue, mas sua mente não está renovada. Por qual motivação você tem realizado as tuas ações? Você tem que pensar diferente, como o versículo diz. Você tem que ir contra o pensamento desse mundo. Renovar a tua mente. Ter maturidade. Vou fazer um negócio aqui para vocês verem. Ó, Dé, que legal. Presta atenção comigo. Eu gosto, para analisar o versículo, eu fico lendo ele. Aí depois eu gosto de ver as ordens das coisas. E eu descobri que esse versículo fala muito comigo quando a gente lê ele de trás para frente. Então presta atenção comigo aqui, ó. Para você comprovar a boa, perfeita... Olha lá. Só porque eu falei. De novo. Você comprovar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você tem que renovar a sua mente. Você tem que não se amoldar ao padrão deste mundo. Certo? Estão entendendo aqui a ordem, né? Estou subindo. E isso, meu amigo, vai ser um sacrifício para você. Você vai ter que sacrificar a sua maneira antiga de viver.
você vai ter que sacrificar a sua maneira antiga de pensar, os teus desejos. Presta atenção, meu amigo, a vontade de Deus não vai aparecer na sua vida em forma de desejo, tá? Nosso sentimento é contrário ao Espírito. A gente fica tentando ser cristão eficaz só pela mudança de comportamento. A gente realiza ação para isso. Não, agora eu mudei, agora eu vou fazer tudo diferente por mim mesmo, não sei o quê. Deus não olha para a aparência. Deus não olha para a sua aparência. Deus não é um Deus de comportamento. A tua espiritualidade não é e não pode ser fruto só de um comportamento ajustado. Estão comigo aqui, igreja? Antes de olhar para a ação que você está fazendo, você precisa olhar para a motivação. Você precisa entender o motivo desta ação. Aí eu pergunto para vocês, qual é a tua motivação? Qual é a tua motivação? A gente até consegue promover a nossa mudança de comportamento, mas a gente não consegue promover a mudança de entendimento. Você está entendendo por que você virou cristão? Você sabe o que aconteceu com você? E você sabe por que você vive agora? Porque mudou as coisas na sua vida. A gente acaba não entendendo o motivo para que a gente faz isso. A gente faz a coisa certa com a motivação errada. A gente tem a direção certa, mas o sentido errado. Você lembra quando você estava na escolinha dominical, lá quando você era pivete? Alguns estavam, alguns não estavam, mas hoje a Bíblia fala que existe um caminho que é muito largo, certo? E tem um caminho que é estreito, que é cheio de dificuldade, que esse caminho estreito é o que vai levar a Jesus. Mas então você está aqui no caminho largo, você chega num momento da sua vida, você escolhe para ficar aqui no caminho estreito. Meu amigo, para e pensa. Tem muita gente que está no caminho estreito, mas está cada vez mais longe de Cristo, porque está andando para trás. Você está na direção certa, mas você está no sentido errado. Qual é o motivo das coisas que você faz? Você pega com Jesus, o diabo não vem tentar Jesus com as extravagâncias nos textos que a gente leu, né? Ele vai lá e fala, ó Jesus, você pode transformar essas pedras em pão. Jesus podia transformar as pedras em pão? Podia, o cara era Deus. Mas ali tinha uma coisa, cara, a motivação. A motivação. Jesus não cedeu à tentação. Isso é que era diferente. Está entendendo? Vamos fundamentar os princípios aqui, que eu já vou entrar no texto com vocês. Prometo que meio-dia e... Vixe, meio-dia não vai dar não. Cara. Vocês aguentam aí um pouquinho? Vamos lá. A pior tentação, meu amigo, é aquela que não muda a direção. A pior tentação é aquela que altera o sentido. Você continua fazendo as mesmas coisas. Você vem aqui de domingo, mas algo dentro de você mudou. A tua motivação mudou. Em João 15, como eu li para vocês, Deus nos deu o apontamento. Deus ali em João 15 deu direção e deu sentido. Deus nos designou. Qual foi o primeiro som que o homem ouviu, né, quando foi criado por Deus ali? Vamos para Gênesis. Qual foi a primeira coisa que o homem ouviu quando Deus criou ele? Né? Primeira coisa assim que estourou aqui os ouvidos dele e ele começou a ouvir a voz de Deus. Frutificai. Guarda essa palavra aqui hoje, domingo. Aliás, a semana inteira. Frutificai. Multiplicai. Enche a terra. Subjuguem a terra. Assumam o comando. Deus cria o homem, é a imagem conforme a semelhança. Com a finalidade de manifestar, de revelar, de apresentar os atributos de Deus na terra. Meu amigo, você nasceu numa perspectiva doadora. Você nasceu numa perspectiva doadora, abençoadora. O homem deveria olhar para o mundo de forma doadora.
O homem deveria revelar o que Jesus, o que Deus, o que o Criador já deu para ele. Mas o que acontece hoje? Muita gente se aproxima de Deus, usa a sua fé para alcançar a bênção. Né? Já viu o nego? Você, hoje eu vou ser abençoado aqui nessa igreja. Eu quero a minha bênção. E ele não vive na expectativa. Quer dizer, ele vive na expectativa de querer receber mais. Cada vez mais. E não de manifestar quem Deus é. Gente, bênção mesmo. Eu entendo que bênção não é para você. Bênção é para você manifestar Deus para o próximo. Né? É que nem banco, cara. Você vai para o banco, você pede um empréstimo para ele. Por que o banco te dá um empréstimo? Porque ele sabe que você vai devolver para ele muito mais do que ele emprestou para você. Jesus te dá uma bênção para que você use essa bênção para manifestar Deus na vida do próximo. Toda bênção mal utilizada é uma maldição. Toda bênção mal utilizada é uma maldição. Renan, ganhei uma herança de 68 bilhões. Vamos fazer um negócio surreal. Pode ser a solução da sua vida. Você acha que pode ser. Mas pode ser o que vai te derrubar, alterar o sentido da sua vida. Você pode não mudar de direção, mas o sentido vai ser alterado. O diabo colocou o homem diante do mundo, porém mostrando o sentido oposto, né? Quando a palavra de Deus era frutificai, lá no paraíso, o diabo veio com a palavra dele, come, consome. De perspectiva doadora, a gente passou a ter uma perspectiva consumidora. Meu amigo, você sabe o que é pecado? Todo mundo fala que é pecado. O que é pecado? Alguém vai falar. É errar o alvo. Pecado é errar o alvo. Né? Eu mudei para a minha vida. Pecado para mim já faz sentido errar o alvo, né? Mas pecado para mim é priorizar-se. Priorizar-se. Toda vez que você se prioriza em função de você mesmo, pode acreditar que você vai cair em pecado. É a tentação chegando aí, em cima de você. Pensar em si mesmo, inverter o sentido. Frutificar, meu amigo, agora virou receber, virou encher-se, virou controlar, virou garantir. Qual é a tua verdadeira motivação? Não o comportamento. A tua motivação. Qual é o motivo das tuas ações? O diabo tirou a gente, tirou os olhos da gente do dom. Tirou os olhos do dom, colocou na necessidade. Deus nos criou para aquilo que nós fizéssemos, manifestasse quem Ele é. Certo? O diabo disse, quando você fizer, você vai ser. Quando você fizer, você será. Assim que você comer o fruto, você vai ser que nem Deus. Aí eu pergunto para você, eu sou pastor de adolescente, eu prego aqui na Lighthouse quase todo domingo, e eu falo que o meu papel para eles é incomodá-los. Então agora eu vou fazer a pergunta para incomodar vocês, certo? Porque eu acho que eu tenho que incomodar mesmo. Aquilo que você faz hoje, de segunda a sexta, antes de vir para a igreja, aquilo que você faz hoje, manifesta quem Deus é? Aquilo que você faz é manifestação daquilo que Deus é na sua vida? Ou aquilo que você faz tem o objetivo de tornar você algo que você gostaria que fosse, gostaria de ser? Sacou a diferença? Você é movido pela necessidade? Você é pão ou você é fome? Você é água ou você é sede? O que tem motivado você a fazer as coisas? Sabe qual foi a maldição do homem que veio junto com o pecado? Né? Tem uma frase na Bíblia que ele fala assim: do suor do seu rosto
você vai comer teu pão. Não é? Aí por toda a minha vida de jovem eu amaldiçoava Adão. Né? Toda vez segunda-feira de manhã, eu acordava de manhã e falava, maldito Adão, que eu tenho que trabalhar. Tenho que ir para a escola para estudar, não sei o quê. E sempre achava que a maldição que veio junto com o pecado era o trabalho. Né? Agora nós vamos ter que trabalhar. Se Adão não pecasse, eu ia viver uma vida de vagabundo lá no jardim do Éden. Olha aí o que aconteceu. Mas não é o trabalho. Lá em João fala que Deus trabalha até agora. Jesus falando, Deus trabalha até agora, agora eu trabalho também. Como que o trabalho pode ser maldição? Não é maldição. Sabe qual é a maldição que veio junto com o pecado? Se chama salário. Porque agora tudo que você faz, você quer receber algo em troca. Tudo que você faz, você quer receber algo em troca. Não precisa ser só dinheiro não, pode ser um abraço. Pode ser um, nossa, como você faz legal as coisas, não? Parabéns pelo seu ministério. Pode ser um convite para uma festa de 15 anos. Casamento. Eu fui convidado por esse casamento, faço de tudo para essa pessoa, e ela não me convidou, não falo mais com ela. Tudo que você faz na vida, você faz para receber um salário. Isso é complicado, gente. Isso é complicado. Vocês entenderam o princípio? Fundamentaram os princípios na vida de vocês? Sacaram o lance da motivação? Vão para o texto. Vamos para o texto, eu tenho aqui 10 minutos para ir para o texto. Vocês aguentam, né? Então, Jesus está no deserto. 40 dias no deserto sem comer. A tentação, gente, nasce na necessidade. Né? A tentação nasce no nosso sentimento de querer receber alguma coisa. Jesus teve fome aqui naquele lugar. Fome. Tem uns crentes mais crentes que eu, que falam que Jesus fez jejum, né? Eu acredito que Jesus teve fome. Lá na Bíblia fala que ele ficou 40 dias sem comer. Né? Agora pergunta para o povo, quem levou Jesus para o deserto? Está no texto. Quem levou Jesus para o deserto? O Espírito. As pessoas associam sempre a falta de alguma coisa com Satanás. Né? A necessidade com Satanás. Mas quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito. O deserto, gente. Espera aí que eu pulei uma parada aqui. A tentação nasce na necessidade. O deserto, gente, está relacionado às necessidades que sentimos. Né? É um ambiente de dificuldade. Deserto, privação. Isolamento, abandono. É uma tentação explícita. É óbvia, objetiva. Você sente na pele. No deserto, a gente é tentado pela nossa capacidade. A gente é tentado a exercer o nosso esforço sem a orientação de Deus. A gente tem consciência da fome, a gente tem consciência da necessidade, e a gente tem consciência da nossa capacidade. É nessa hora que a gente corrompe. E a gente vai usar a nossa capacidade para provar quem nós somos. E não para manifestar o que a gente crê. Sacou? A gente lembra que o diabo coloca aqui na nossa cabeça, assim que você fizer, você será. Então a gente é desafiado pelo diabo a fazer do nosso jeito. A consumir, na busca de tentar provar para mim e para os outros também, quem eu sou através da minha capacidade. E aí é que eu corrompo meus valores, meus princípios, eu mudo a minha motivação. O deserto, gente, é o pecado da prostituição. Tentação no deserto é aquela de você possuir, a qualquer custo, aquilo que eu acredito que é meu, que eu mereço, que eu lutei para isso, que é meu. A Bíblia diz que o homem só pode ter aquilo que é dado por Deus. O Evangelho, meu amigo, não é um sistema meritório.
certo? Eu fiz, então eu mereço. Não, ninguém falou que era assim. Não está na Bíblia. Né? E a gente acaba se tornando ativistas, a gente cai na tentação toda hora, né? Você ama a tua esposa? Então por que você não passa mais tempo com ela? Eu tenho que trabalhar, tenho que fazer as coisas, tal, não sei o quê. Perguntinha para irritar, né? A gente está tentando transformar pedra em pão. Alguma coisa só é verdadeiramente nossa se Deus nos der. João 3, 27. João Batista falando. Se você está num deserto, amigo, passando fome, não se desvie de Deus e não altere o seu sentido. Você ainda pode dar fruto, você ainda pode multiplicar, você ainda pode frutificar. No deserto a gente é tentado pela corrupção, a corrupção dos nossos valores, e a viver para nós mesmos, da nossa capacidade. Esse é o deserto. Vamos seguir o texto, para o próximo. Cadê? O próximo é o monte. Eu gosto do monte, sabe? Porque monte é uma coisa de cristão, assim, né? O monte aqui confronta a nossa espiritualidade. Quem levou Jesus para o monte? Quem levou? Jesus foi levado para o deserto pelo Espírito. Quem levou Jesus para o monte? O diabo. O diabo. 3 símbolos na vida do cristão, né? 3 símbolos ali na Bíblia, 3 símbolos na vida do judeu, né? Que era o deserto, o monte e o templo, que é as tentações, né? Algumas Bíblias falam lugar alto, mas em algumas falam monte, né? Eu gosto de monte, porque são 3 símbolos na vida do judeu, 3 símbolos na vida do cristão, certo? Monte é lugar santo, que te dá uma visão ampla das coisas que estão acontecendo, lugar de contato com Deus, assim, né? Vou colocar aqui, contato. Mas eu pergunto para você, pergunto para incomodar. Cara, vocês não vão ninguém vai me cumprimentar aqui depois, né? No final. O que o cristão está fazendo no monte hoje? Para que você sobe no monte para orar? Para perguntar para Deus o que você ainda não recebeu e quer receber? Ou para você perguntar o que você ainda não deu e precisa dar? Uma visão de entrega total ou uma visão de convertimento de Deus? Porque parece, para alguns crentes aqui, parece que só Deus não se converteu, né? Não, mas pode deixar, Renan, eu estou precisando de um negócio, eu vou fazer aí uma corrente de oração, jejum, vou me ajoelhar, vou fazer não sei o quê, e Deus vai se convencer de que tem que me dar esse negócio. Ele vai se converter, não é possível. Ele vai se converter. Por que o cristão está indo no monte? Para ficar fazendo apelo para Deus? Monte não é um lugar para a gente pensar no que podemos receber. Tem muito crente sendo levado ao monte por Satanás. Teologia da prosperidade, né? Assim que você me adorar, você vai ter tudo. Cara, teologia da prosperidade, quem falou isso foi o diabo, né? Olha aqui, todos os reinos, tal, tudo que você quer da vida, tal, não sei o quê, é só você se prostrar e me adorar. Tem gente que está atribuindo isso aí para Deus. Cara, Deus não falou isso. Para que você está indo no monte? Somos tentados pelas necessidades que pensamos ter, pelo nosso senso de direito. Sabe o que é senso de direito, cara? É você achar que alguém te deve alguma coisa. É você sempre viver achando que você não vai levar desaforo para casa. É você achar que você não pode ser humilhado. Porque afinal de contas é seu direito. Quem te deu o direito de viver, cara? Né? Quem te deu o direito de viver ainda com pecado? Era para Deus destruir tudo. Deus não destruiu. Fez mais ainda, mandou o Filho para morrer no nosso lugar, gente. Nossa, o Evangelho é maravilhoso. E a gente achando
que eu devo tratar a outra pessoa abaixo de mim, porque eu tenho faculdade, porque eu sou melhor. Para que você está indo no monte? Para pedir pelo seu carro, pelo seu emprego, pela sua promoção, para querer bênção para você? No monte, gente, a gente é tentado pelo adultério. Pelo adultério. A prostituta, ela se corrompe pelo pão. A mulher adúltera se corrompe pelo egoísmo, pela cobiça. O que você tem? Você precisa subir no monte e falar para Deus, tudo que eu tenho é teu. A gente canta isso, né? A gente canta isso. Vamos lá, para cima. Para frente, aliás. Quem levou Jesus para o templo? Hein? O diabo levou Jesus para o templo. Será que todo mundo que está indo para a igreja hoje está sendo levado pelo Espírito Santo? Muitas pessoas estão sendo movidas pelas suas necessidades, pelos seus direitos, pelos seus méritos. Não se identificando com Deus como doadoras, mas sim como consumidoras. Sendo tentado pela soberba. Querendo apenas o seu bem-estar. Entendendo que, uma vez com Cristo, eu estou na boa. Cara, isso é o que eu mais ensino para os adolescentes. Meu amigo, você aceitou a Cristo, você faz parte de uma missão. Não acabou, você não carimbou o seu passaporte para ir para o céu, só isso. Você faz parte de uma missão. Você aceitou a Cristo, a tua vida não vai ser um mar de rosas. Vai ter perseguição, vai ter que tomar posição em lugar que todo mundo é contrário. Tem moleque na escola sendo chamado de qualquer coisa, menos de homem. Porque esse cara está tomando posição e não fica com as meninas. Não é fácil não, evangélica, não é uma vida muito boa não. Né? Não quero ficar prometendo coisas para vocês. Na propaganda tem uma palavra que chama overpromise. Quando um produto anuncia uma coisa que vai além do que ele é. Né? Tinha uma propaganda, anos 80, que a mulher pegava o sabonete Gessi assim, ó. Aí ela girava assim, né? E o bagulho virava um buquê de flor. Quem lembra dessa propaganda aqui? Isso deu uma confusão no mercado. Conara agiu, teve que tirar a propaganda do ar. Por quê? Porque todo mundo pegava essa parada, girava e achava que ia virar flor. Overpromise. O Evangelho não te promete uma vida de alegria. Né? Paulo fala, contente em qualquer circunstância. Circunstância. Difícil falar essa palavra. Na alegria, na necessidade, na dor, na pobreza. Mas a gente fica querendo o nosso bem-estar. Garantia. A tentação do templo é a tentação do sucesso. Vai, Jesus, pula daí que os anjos vão te segurar. O Senhor tem poder, autoridade. Ele vai te segurar. As pessoas querendo Deus para sócio. Para garantir o sucesso delas. Para garantir o patrimônio dessas pessoas. Deus tem compromisso com as pessoas, meu amigo. Não tem compromisso com as tuas coisas. Não com o teu patrimônio. Tem um negócio assim. Tem gente que tem mania de ganhar o carro, tal, sai com o carro e ora em cima do carro e põe nas mãos sobre o carro e fala, Deus, cuida dos teus anjos protegendo esse carro que é meu, tal, não sei o quê. Vou contar uma história. Aí o cara vai, consegue entrar pelo seu carro, assim, por uma frestinha do vidro, consegue enfiar a mão, tal, não sei o quê, puxa o pino, abre a porta, entra no seu carro e sai em disparada. E aí a polícia vem, né, vinheta, cheio de polícia e tal, não sei o quê, começa uma perseguição fabulosa na cidade e tal, não sei o quê, o cara pega um barranco, vai, capota o carro uns 68 vezes. Aquele anjo que você pediu para orar, que está lá no seu carro, vai proteger o carro ou o ladrão? Aí o ladrão sai ileso, sem um risco sequer, um arranhão. Rapaz, Deus gosta de gente. Jesus Cristo não morreu na cruz para que o seu carro não fosse roubado.
O sacrifício de Jesus foi pelas pessoas. Deus gosta de gente, e você tem que gostar de gente acima de tudo que você tem. E você tem que vir aqui para a igreja para celebrar com um monte de gente quem Deus é, para manifestar. Assim que a gente adora a Deus. Ou você acha que levantando a mão para o céu, olhando para cima, gritando, tal, você aqui fazendo assim com a cabeça, você vai acrescentar 1 milímetro de glória em Deus que Ele precise? Não, gente. Aqui as pessoas que estão do seu lado. A gente adora a Deus manifestando quem Deus é para a pessoa que eu estou do meu lado. Não é simplesmente levantando a mão. É trocar o sucesso pelas pessoas. Corromper o que é propósito de Deus. Corromper a sua verdadeira identidade. Eu tenho uma crise que o cristão tem, é crise de identidade. Né? Aceitei a Cristo, ponto, acabou. Não, gente. Agora você manifesta quem Deus é para os outros. Olha que da hora. Tudo que você faz, imagine você entrar numa padaria, olhar para as pessoas e falar assim, quem será que vai ver Deus aqui agora? Num namoro de adolescente, namoro vive, nego para se salvar. Aquela menina safada, meu Deus do céu, ela sabe aonde apertar os botões, eu fico maluco. E o menino também fala assim, meu Deus. A menina falando do menino, fala assim, gente, presta atenção. Vamos mudar o nosso entendimento. O cara vai lá na casa da menina, agora eu vou mostrar para aquela menina quem é Deus. Hoje ela vai ver Deus. A menina fala assim, eu vou mostrar para aquele moleque, hoje ele vai ver quem é Deus, que eu vou manifestar Deus. Eu vou para o meu trabalho de manhã, e essas pessoas vão conhecer Deus. Porque agora eu vou viver numa perspectiva doadora, frutificadora. Você não está aqui para você mesmo, para mostrar quem você é. Você está aqui para repartir, cara. Para manifestar Deus em você. As pessoas querem ver Deus. No templo a gente é tentado a corrupção, a usar de poder, quando a gente não deve. Abaixa a tua cabeça aí, que a gente vai orar. E eu queria que você refletisse em algumas coisas. Pensa comigo. O deserto, o monte e o templo. O caminho, o sentido, a direção. O sentido e a direção. Qual é a sua motivação? Qual é o motivo das tuas ações? Você tem coragem de orar comigo assim, ó? Pai, eu não quero pão para eu comer sozinho. Eu não quero a oportunidade que não seja para os outros. Eu não quero uma espiritualidade que me faça esquecer dos teus propósitos, da tua missão. Eu escolhi o caminho. Eu quero mudar, não só de comportamento, mas de entendimento do que Deus é, do que Deus fez e do que Ele fará. Eu vou andar para frente, Deus. E não vou andar para mim mesmo. Senhor Deus, me faça analisar
e sentir quem está precisando de algo que é meu. Deus, tem misericórdia da gente, Pai. Obrigado por essa igreja. Nos faça sentir, Senhor Deus. Sentir não. Nos faça entender o que o Senhor quer pra gente. Melhor, nos faça entender o que o Senhor quer. E ajuda a gente a alinhar a nossa vida ao que o Senhor quer. A gente vai parar de perguntar qual é a vontade de Deus para a nossa vida. A gente vai perguntar qual é a vontade de Deus. E vamos alinhar nossa vida a essa vontade. Obrigado, Pai, de novo, por esse povo todo aqui, Pai. Que privilégio. Obrigado pelo Teu Espírito, Senhor Deus. Pela Tua graça e pela Tua glória. Em nome de Jesus. Amém.